noite. Glória a Deus. Som. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz com Jesus aí, dá uma glória a Deus. Amém. Eu achei interessante que ela falou do Natal. Nós estivemos uma semana, né, lá em Ponta Grossa, lá na Escola de Profetas, junto com o Hernani Santos. Dessa vez de umas 17 pessoas lá com a gente, de Brodowski. E o que eu achei mais interessante quando ele falou sobre o Natal, ele falou que antigamente quem comemorava o Natal eram os cristãos, que depois os pagãos começaram uma competição ali, né, para poder adorar o Deus Sol. E outro dado que ele levantou que eu achei muito interessante, é que ele falou assim, que esse dia é tão especial, não quer dizer que é o dia do nascimento de Jesus, mas é tão especial o que os cristãos fazem, porque o dia 25 de dezembro é o dia onde tem menos morte no mundo. Isso mexeu muito comigo, né? Já parou para pensar? O significado real do dia do Natal, isso mexeu muito comigo, profundamente comigo. Então, que você possa comemorar com a sua família, com os teus filhos, amém? Chegue em casa, explique para eles qual é o significado do Natal. Eu explico para minhas filhas, eu falo, Papai Noel não existe, o pai da mentira é o diabo, então eu não posso te ensinar essa mentira. Mas Jesus, ele é real, ele vive, e nós comemoramos o nascimento de Jesus, é a redenção, amém? E isso não tem preço que pague, não é verdade? Abre comigo lá no livro de 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7, do versículo 1 em diante. Quem achou, fala assim, glória a Deus. Está no telão aí, ó. A gente vai ler bastante, viu, gente? Do versículo 1 em diante. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os teus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã, eis que eu moro em uma casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei, vai, e fazes tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo, vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ei tu uma casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas andei em tendas e em tabernáculos, e em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificaste uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei, da malhada de trás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra, e preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade os aflinjam como dantes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo de Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a do teu reino, este edificará a casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho.
e se vier transgredir, castigarei com vara de benignidade, homens, e com açoites de filhos de homens, mas da minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de ti. Porém, tua casa e o teu reino serão firmados. Repete comigo assim, ó. Porém, a tua casa, o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre, conforme a todas essas palavras e conforme toda essa visão. Assim falou Natã a Davi. Amém? Curva sua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, vem sobre as nossas vidas agora, toque aos nossos corações, ministra aos nossos corações agora, Espírito Santo. Não somos nada sem a tua presença, não somos nada sem ti, ó Deus, e te pedimos, Espírito Santo, fala conosco, edifica em nós, ó Deus, um coração segundo o teu coração. Ó Pai, faça-nos, ó Deus, a ser homens e mulheres tementes ao Senhor, que servem ao Senhor. Ó Pai, que te buscam de todo o coração. Ó Deus, toma o nosso coração agora e queima com o teu fogo, derrete o nosso coração agora, Pai. Faça do nosso coração de pedra um coração de carne que queima, Deus. Ô Espírito Santo, essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração, fala assim: Espírito Santo, fala comigo nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Queridos, a Bíblia relata aqui sobre Davi. Em um determinado da vida dele, ele olha para a sua vida, e eu acredito que existem fases na vida de todo mundo. Nós passamos fases boas, fases ruins, nós passamos momentos difíceis, né? Tempestades. E em uma das fases da vida de Davi, ele olha, e quando ele contempla tudo o que está acontecendo na vida dele, ele fala: eu estou dentro de uma casa, eu tenho um reinado, né? O Senhor me deu isso, eu tenho paz hoje, mas a arca do Senhor anda perambulando de um lado para o outro. E aí ele tem uma ideia, ele vira e fala assim: ó, eu vou construir uma casa para o Senhor. E eu acho interessante que o profeta, naquele momento, ele olha, ele pega e fala assim: ó, Davi, faça tudo isso porque o Senhor é contigo. Mas o profeta vai ali consultar a Deus. E o que eu acho mais interessante é que Deus vem com uma resposta para Natã e fala assim: ó, o meu servo Davi quer construir uma casa para mim. Eu nunca habitei em casas, só que o que eu acho interessante é que ele aceita a oração de Davi. Ele olha para o coração de Davi e vê que no coração de Davi há uma intenção boa, há uma intenção de honrar o Senhor. Se você estudar sobre a vida de Davi, você vai ver que todas as vezes que ele ia para uma guerra e o Senhor era com ele, todas as vezes que ele coletava o ouro dos reinados, ele ajuntava, e quando o seu filho vai construir a casa, existe mais de 3.000 toneladas de ouro que foram preparados para essa casa. Então o Senhor olha para ele e vê o coração dele, e eu falo assim que o Senhor, ele enxerga o nosso coração. Às vezes nós fazemos tantas atitudes boas, e está cheio aí de religiões aí que fazem coisas boas para as pessoas, mas o que Deus olha é o coração nosso. Ele te conhece quando você está sozinho, Ele te conhece quando você está adorando de todo o coração, Ele te conhece quando o teu coração é reto diante da presença dEle. O Senhor conhece o teu coração. E Ele olha para o de Davi, e Ele fala assim: eu também vou honrar meu servo Davi. A partir de hoje eu vou dar um trono eterno para ele. E isso mexe muito comigo. Ele fala assim que não só Davi, mas todos os da linhagem de Davi terão um trono para conduzir a presença de Deus. Isso mexe muito comigo, porque todos os dias quando eu vou orar, a minha oração, a minha primeira oração começa assim: eu falo: Senhor, cuida da minha vida para que o meu coração não venha se desviar da tua presença.
cuida da minha casa, visita minha esposa, minhas filhas, porque o desejo do coração de um pai é que os seus filhos possam conhecer esse Deus mais intensamente do que nós, que as nossas experiências possam ser de alguma maneira exemplo para os nossos filhos, mas que os nossos filhos, através das nossas experiências, possam fazer coisas maiores. E isso não é somente um coração de um pai ou de uma mãe. Eu falo assim que o coração de um pastor e de um líder é a mesma coisa. É que ele tem um sucessor que possa continuar, que as pessoas possam olhar para ele e falar assim, ó, quem que é esse homem de Deus? Quem é essa mulher de Deus? Porque você olha nesse homem de Deus, essa mulher de Deus, você conhece o pastor dele, você sabe quem é esse pastor. E isso mexe muito comigo, porque o meu coração está envolvido em eu poder deixar algo para minhas filhas. E eu acho que não existe legado maior do que você deixar para minhas filhas, isso eu falo eu como pai, um legado delas olhar para o pai e falar assim, ó, meu pai e minha mãe eram homens e mulheres que serviam a Deus de todo o coração. O meu pai e a minha mãe ensinaram sobre experiências, tiveram experiências e narraram essas experiências comigo. Eu cresci vendo as experiências do meu pai. Eu falo assim que não tem coisa melhor que isso. E não só, eu falo assim, os discípulos também têm os seus líderes como referência. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque mexe comigo em uma das coisas que Deus fala para Davi. Ele fala assim, ó, eu vou deixar um trono eterno para Davi. Um trono onde a sua descendência também vai reinar. E nós estivemos ali sendo ministrados esses dias, e essa palavra mexeu muito comigo. E o Espírito Santo falou assim, ó, leva essa palavra para a igreja. E a palavra de Deus, eu trouxe esse tema, Deus não se esqueceu. Deus não se esqueceu de você. Eu não sei em que fase que você está vivendo na tua vida, mas Deus não esqueceu de você. De repente você se olha e se vê tão distante de Deus, mas eu sei de uma coisa, Deus, Ele não se esqueceu de você. E o que eu acho mais profundo em tudo isso, é que Deus, Ele não se esquece de nenhuma renúncia que você fez. Existem jovens aqui, que desde quando aceitaram a Jesus, ou estiveram desde pequeno dentro da igreja por conta dos seus pais, levaram a sua vida em santidade e em renúncia. E eu tenho uma palavra para vocês, jovens, Deus não esqueceu das suas renúncias, da sua santidade, de cada preço que você pagou para se manter santo, por todas as vezes que você foi tentado a deixar tudo, o Senhor olhou para você, e Ele olhou o teu coração e disse o seguinte, Ele falou assim, eu estou olhando o coração deste meu filho, e eu estou vendo que ele está lutando, que ele está renunciando coisas, por amor de mim. Existem pessoas aqui, eu fico muito feliz, e às vezes, eu falava muito isso quando eu estava em Ribeirão nas obras, né? Eu falava assim, ó, eu tenho discípulos meus, contando isso para pedreiro, na hora da mesa ali, na hora do almoço, e eles ficavam assim, inconformados com algumas situações, porque eles não entendiam, quando eu dizia e falava assim, ó, você sabia que existem jovens lá na minha igreja, com 20, 25 anos, que são virgens ainda? Eles ficavam espantados, e alguns ficavam inconformados com essa situação, e eles não entendiam o porquê de tudo isso, mas o mundo lá fora não consegue compreender, mas Deus compreende, Ele viu as tuas renúncias, e Deus está aqui para te dizer nessa noite, Ele não esqueceu das tuas renúncias, Ele não esqueceu nos momentos de luta, onde você estava prestes a cair, e você buscou ajuda, e você se dedicou, você venceu o teu orgulho, para chegar até alguém e expor as tuas lepras, e falar, me ajuda, senão eu vou cair. Deus não esqueceu de você, amém? Deus não esqueceu o preço que você pagou. Deus, Ele não esqueceu das tuas obras. Deus não esqueceu do preço que você pagou. Eu falo assim que existem jovens, e eu também peguei essa fase na minha vida, onde todos os dias
Eu ainda estava solteiro, estava namorando a minha esposa, mas todos os dias tinha alguma coisa na igreja. Era célula, era escola de líder, era teologia, era culto, era rede de jovens. Eu acho que eu tinha um dia, no máximo, mas todos os meus dias era buscando a presença de Deus. E Deus tem algo para te dizer nessa noite. Ele não esqueceu do preço que você pagou para poder estar aqui, para poder prevalecer, para não deixar que as coisas do mundo te atraíssem, para não te levar à vergonha, e o nome de Jesus também é vergonha. Deus, Ele não esqueceu de você, porque quando você fez isso, você estava glorificando o nome de Jesus. Sabe por que as coisas de Deus é loucura? Eu narrei para vocês uma aqui, mas as pessoas olham para a igreja e falam assim, ó, como é que pode? Como é que pode eles viverem dessa forma? Em que mundo eles vivem? As coisas de Deus é loucura, porque o mundo não entende, mas isso é para glorificar o nome de Jesus, amém? Deus, Ele não esqueceu das suas obras, das tuas caridades. Tem pessoas aqui que investiram em pessoas mesmo. Tem pessoas aqui que investiram do seu dinheiro para poder bancar pessoas, para poder ajudar alguém da sua família, para poder ajudar alguém próximo de você, para mandar alguém numa clínica de recuperação, ou de repente, para poder colocar alguém para fazer missão. Deus, Ele não esqueceu das tuas caridades, amém? Deus não esqueceu disso não. Talvez você olhe e pegue e fale assim, você está vivendo um tempo da tua vida que você olha e fala, mas será que Deus se esqueceu de mim? Deus não esqueceu de você. Pastor Francisco estava aqui falando sobre a sua oferta, e na hora que ele falou dos anjos, eu falei, nossa, é verdade. Na hora, me veio alguns versículos bíblicos, na hora que ele falou que o anjo está aqui registrando as tuas ofertas, os teus dízimos. Se hoje existe um projeto social na cidade, que cuida de crianças, você faz parte disso, através da tua oferta, através do teu dízimo. Se hoje tem pastores trabalhando em tempo integral na obra, que estão visitando casas, evangelizando, é porque você está pagando esse preço, de fazer o quê? De sendo fiel, trazendo as tuas ofertas aqui. Não tem o último ali que escondeu o seu talento, na parábola dos talentos? Tem ou não tem? Tem o último lá que escondeu com medo, e na hora que o seu Senhor vem, Ele fala assim, ó servo negligente, você deveria ter dado aos banqueiros, porque quando eu voltasse, Jesus vai voltar, amém? Quando eu voltasse, você teria multiplicado, você teria lucro. Por quê? Tudo que você investe, você colhe. Sabe o que ele está querendo dizer nesse último aqui que escondeu? O que é investir nos banqueiros? Quem é que já fez missão? Levanta a mão. Missão mesmo, levanta a mão. Olha aí, poucas pessoas. Quem é que já foi na África e fez missão na África? Deixa eu ver. Poucas pessoas. Quem aqui já enviou alguém para a clínica de recuperação? Deixa eu ver, levanta sua mão. Poucas pessoas. E se eu falar para vocês, quantos aqui já ofertaram alguma coisa aqui no gasofilaço? Levanta sua mão. Ó quantas pessoas. Vocês fizeram tudo isso, porque emprestar os banqueiros é quando você não consegue ir, mas você investe em alguém que vai. Sabe o que está acontecendo? Você está investindo porque você não consegue ir, mas aquele que está indo, está fazendo a obra, e você está recebendo galardão por essa obra que ele está fazendo. Quem é que já investiu em missão? Quando você faz isso, você está investindo em missionários. Você não pôde ir, mas você investiu nos banqueiros, e quando o Senhor voltar, Ele terá o galardão dele, porque Ele fez uma renúncia de ir, e você terá o teu galardão, porque você foi obediente e depositou. É assim que funciona. Deus não esqueceu das tuas caridades. De repente, você olha e fala assim, pastor, eu nunca fui muito com a questão de dinheiro, eu tenho uma dificuldade, mas de repente você investiu o teu tempo. De repente você foi aquela pessoa que, em vez de ficar em casa
você ia dar estudo bíblico na casa de alguém. Quem aqui já evangelizou? Levanta sua mão. Olha só que benção. Deus não esqueceu de você. Fala para o irmão que está ao teu lado assim, ó, com um olho de profeta assim, ó, olhando no olho dele. Deus não esqueceu de você. Querido, Deus não esqueceu de nada que você fez. Deus não esqueceu do preço que você pagou. Existem pessoas que deixaram tudo para fazer a obra de Deus. Tem pessoas que investiram muito para fazer a obra de Deus. Deus não esqueceu de você, amém? E a palavra que eu tenho para você é que o Senhor, Ele está para derramar sobre a tua vida a recompensa. Sabe o que foi ministrado a nós nesse ano lá? Esse é o tempo da recompensa da igreja. Esse é o tempo que a igreja vai ser recompensada. Esse é o tempo que a igreja irá colher. E irá colher sem medida. Sabe por quê? Porque Deus não esqueceu de você. A recompensa está chegando. A recompensa está vindo sobre a tua vida, porque Deus não se esqueceu de você, amém? Deus ouviu as tuas orações. Existe poder nas tuas orações. Tem pessoas que são fiéis com Deus nas suas orações todos os dias. Tem pessoas que são intercessoras, que oram pelas pessoas, e a tua oração tem poder de ganhar uma vida. A tua oração tem poder de transformar a vida de uma pessoa. Eu lembro de uma situação que eu fiquei sabendo quando eu trabalhava, de um homem. Ele era empreiteiro na época, e eu não conhecia, nunca tinha falado com ele. Mas o Senhor, por conta de uma situação que chegou para mim, e contaram, a esposa tinha traído ele tinha entrado numa depressão. Na hora que contaram isso para mim, meu coração na hora começou a saltar, e eu falei: Deus, o que está acontecendo aqui? Eu nem conheço esse homem. E o Espírito Santo falou assim para mim, ó, ore por ele, interceda por ele. E eu comecei a fazer. Às vezes eu estava orando, me vinha ele na mente, e eu começava a orar. Eu falava: o Espírito Santo está me trazendo ele à mente, e eu orava. Às vezes eu estava fazendo alguma coisa no meu dia a dia, trabalhando, me vinha ele no meu espírito e eu orava. Sabe o que aconteceu um dia? Eu nunca esqueci disso. Eu acordei pela manhã, isso num sábado. Aí eu tenho um costume de deixar o celular carregando ali perto da cama. Naquele sono, é o meu dia de descanso, eu catei o celular e comecei a entrar nas minhas redes sociais e olhar minhas redes sociais. E aí lá no Facebook tinha uma mensagem, alguém tinha enviado uma mensagem para mim. Na hora que eu olhei, era esse rapaz. E a mensagem estava assim, ó, falando assim, ó: pastor, eu não te conheço. E eu não sei quem que você é, mas eu tive um sonho contigo. E no sonho Deus falava assim para mim, ó: procura ele porque ele tem a cura que você precisa. Você consegue entender a dimensão disso? E eu lembro que eu marquei com ele. Eu falei assim, ó: você consegue vir na minha casa? Ele falou: eu vou. E ele veio, eu recebi ele na minha casa, ele sentou no meu sofá. E eu acho que eu fiquei umas 2 horas com ele ali conversando. E ali conversando e falando sobre a situação, e ele chorando na minha frente. E eu virei para ele e falei assim, ó: libera ela, perdoa ela. E ele chorando, ele falou assim, ó: eu não sei o que está acontecendo, pastor. A minha questão não é falta de dinheiro. A minha questão aqui não é por estar me faltando alguma coisa para mim. A minha questão é isso que não sai de dentro de mim. E depois de 2 horas eu fiz uma oração para ele na minha sala. E eu virei amigo dele. Às vezes eu encontrava com ele em Ribeirão Preto, às vezes eu estava em Bonfim Paulista, eu ia buscar uma marmita na hora do almoço para almoçar, eu encontrava ele lá, sentava e conversava. E um dia ele mandou uma mensagem para mim, ele falou assim, ó: pastor, graças a Deus, aquilo tudo foi embora. Querido, eu nunca mais vi ele. Ele nem veio na igreja. Mas isso mexeu muito comigo, sabe por quê?
Porque a tua oração tem poder de mudar a vida de uma pessoa, e Deus não esqueceu daqueles que oram por outras pessoas, amém? Deus não esqueceu disso. Deus não esqueceu dos teus esforços, da sua submissão. E talvez eu falo submissão e eu falo de esforço, você olha e pega e fala assim: isso é... Tem pessoas que têm muita dificuldade com submissão. Tem pessoas que têm dificuldade mesmo com submissão. Eu falo assim que eu vim de uma situação onde eu era um jovem muito rebelde, por não conhecer o meu pai biológico. Fui criado por um padrasto que me criou muito bem, me deu conselhos muito bons. Mas eu era frustrado na minha vida por conta disso, e eu tinha um problema muito sério com a autoridade. No mundo eu tinha um apelido de porrada, porque eu gostava de brigar com todo mundo. Quase morri por conta disso. Fui esfaqueado 2 vezes. Fui preso com um revólver na cintura. Nunca tive medo desse tipo de coisa, de ameaça, desse tipo de coisa. Eu era aquela pessoa que era assim, os meus amigos saíam comigo e eles ficavam assim para mim: hoje você não vai brigar, viu? Eu falava: não vou, mas eu bebia, aquela raiva que estava dentro de mim aflorava e eu saía brigando com todo mundo. Eu acho que todo final de semana eu estava brigando. Mas sabe por quê? Porque eu tinha um problema sério com paternidade, e tinha um problema sério com submissão. Existem pessoas que têm problema sério com submissão, mas eu tenho uma palavra para você, que venceu. Deus não esqueceu de você, amém? Deus não esqueceu de você quando você foi obediente, quando você se sujeitou, quando você se sujeitou à palavra de alguém. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu dos seus jejuns. Tem pessoa que jejua. Eu conheço homem de Deus e mulher de Deus que jejuam 2 vezes na semana. Eu conheço jovens que chegam a ficar 3 dias sem comer, que são jovens, homens de Deus, que talvez vocês não conheçam, que não estão em cima de púlpito, mas que são homens de Deus. E eu tenho uma palavra para você: Deus está vendo os teus esforços, Deus está vendo o teu jejum. Deus não esqueceu de você, Deus não esqueceu das tuas alianças que você fez com Ele. Tem pessoas que fizeram alianças com Deus mesmo, fizeram renúncias e falou assim: eu nunca mais vou fazer isso, eu vou te servir de todo o meu coração, e estão aqui no meio de vocês. Deus não esqueceu de vocês, amém? Deus não esqueceu de nada disso. Ele está olhando para cada um de vocês, e está chegando um tempo de recompensa para a igreja, um tempo que você vai colher sem medidas, amém? É um tempo, eu estou falando tudo isso para gerar algo em você. Esse tempo chegou, e Deus quer derramar sobre a tua vida, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. É um tempo de recompensa, e Ele quer que você viva o melhor dele, amém? 1 Samuel 2,30 fala assim: o Senhor honra aqueles que me honram. Se você tem um coração dedicado a honrar o Senhor, Ele também tem um coração dedicado a te honrar. E Deus, eu vejo, querido, eu estou aqui falando, Deus está mostrando o rosto de algumas pessoas, e eu estou vendo Deus derramando algumas coisas sobre algumas pessoas aqui. Meu Deus, faz assim com as mãos assim, Oh Deus, Carlinhos, Deus está falando assim, o tempo de recompensa chegou sobre a tua vida, viu? Ele não se esqueceu de você, não. Eu vejo Deus derramando algumas coisas sobre alguns irmãos aqui. Fala assim: eu recebo essa recompensa hoje sobre a minha vida, em nome de Jesus. É maravilhoso as coisas de Deus, né? Deus não esqueceu, querido, das injustiças e dos traumas que você recebeu, que você passou na sua vida. E quando eu falo isso, talvez existem pessoas aqui, quando eu falo de traumas, quando eu falo aqui de injustiça, existem pessoas aqui que de repente faliu. De repente eram homens de Deus e mulheres de Deus que pagavam um preço, mas não sabe por que isso aconteceu. Existe um tempo de recompensa chegando sobre a tua vida.
Talvez você é uma pessoa que foi traída, e eu não falo só de traição dentro de casamento, pessoas que te traíram pelas tuas costas, e eu já passei por isso, eu sei como é que dói esse tipo de coisa, eu sei como dói isso. Eu vou compartilhar algo com vocês, porque ele esteve aqui, depois ele me procurou, uma semana antes de eu ir lá para a escola de profetas. Houve uma pessoa que trabalhou comigo, e eu ajudei ele, esse jovem. Trouxe ele para trabalhar comigo, ensinei ele a trabalhar, levava ele para dentro da minha casa. Eu pegava minhas roupas e dava para ele. Às vezes eu dava dinheiro a mais, porque faltava dinheiro dentro da casa dele. A mulher dele estava grávida, eu ajudava com remédios. E quando nasceu eu também ajudava. Mas eu passei um tempo muito difícil com ele, porque depois de um tempo ele me levou na justiça. E foi um tempo muito difícil para mim. Nós sofremos muito, eu e a Patrícia. E eu falo assim, que tudo que acontece na nossa vida, nada é em vão. Deus, ele está olhando todas as coisas. E quando eu falo desse jeito, talvez você está olhando para mim e está falando, Deus fez alguma coisa, pesou a mão. Olha só isso. Isso já faz alguns anos. E eu lembro que eu não tinha dinheiro para pagar advogado. O advogado virou para mim e ele falou assim para mim, para você ganhar, você tem que mentir. Eu falei, eu não negocio meus princípios. Eu falei, eu não vou contigo. Ele falou, se você não for, você vai perder. Eu falei, não tem importância. Eu cheguei lá no dia, de frente com o juiz, ele com o advogado, o juiz virou para mim e falou, teu advogado está chegando? Eu falei, eu não tenho advogado, meu advogado é Jesus. E ele ficou me olhando, o juiz. Eu falei, eu não tenho condições de pagar um advogado. Ele virou para mim e falou, o que eu puder te instruir aqui, eu vou te falar. Eu falei, tudo bem. A advogada dele apontou várias coisas, apontou um valor muito alto na época. Eu lembro que era coisas de 32, 33 mil reais. E eu não tinha condição. Eu olhei para o juiz e falei, eu não tenho condição de pagar, mas eu não vim aqui para correr, eu vim aqui para resolver. E eu lembro que dentro de tudo que aconteceu, eu entrei num acordo lá, consegui pagar parcelado. E eu fiquei alguns anos pagando isso. Tempos muito difíceis na minha vida. Só que depois de algum tempo, isso passou, acabou. Quando acabou, parece que tirou um peso de dentro de mim. Eu falei, glória a Deus. E depois de alguns anos, isso uma semana antes de eu ir para a escola de profetas, eu estava dentro do mercado ali. Eu nunca fiz compra sozinho. A minha esposa estava trabalhando, mas nesse dia eu senti de ir. E na hora que eu estava dentro do mercado, esse jovem veio de frente comigo. E ele veio com os olhos cheios de lágrimas. Ele virou para mim e falou assim, pastor, eu vim aqui te pedir perdão. Eu virei para ele e falei assim, eu te perdoo. Ele falou assim, naquele tempo eu era muito novo, eu fui movido por conta de pessoas que me aconselharam, mas eu estou aqui para te pedir perdão. Eu falei, eu te perdoo de todo o coração. E ele começou a querer chorar na minha frente. Ele virou para mim e falou assim, pastor, eu era uma pessoa totalmente diferente, mas agora eu converti. E isso mexeu muito comigo. Porque na hora que ele falou que ele se converteu, ele começou a falar de quando eu estava ali pregando para ele. E ele lembrou de tudo que eu fiz, porque eu não fugi, eu não menti. E ele falou assim, e eu vou servir a Deus de todo o meu coração. E eu passei um tempo muito difícil da minha vida, mas eu estou aqui para te pedir perdão. E se eu precisar de ajuda, eu posso contar contigo, pastor? Eu falei, eu estou aqui para te ajudar. E naquele momento ali, eu fiquei uns 40 minutos com ele dentro do mercado, conversando sobre isso. E para mim foi muito bom esse tipo de conversa, porque quando eu olhei para o meu coração, eu falei, Jesus, muito obrigado por essa situação não ter entulhado coisas no meu coração. E isso valeu uma vida. Porque se eu não tivesse perdoado ele, se eu tivesse amaldiçoado dele, talvez ele não tinha convertido. Porque eu, como igreja, eu tenho autoridade nas pessoas que estão lá fora. Você, como igreja, quando você não perdoa, você amarra as pessoas que estão lá fora.
A palavra que eu tenho para você, de repente você foi traído, perdoe. De repente você foi roubado, libera a pessoa, querido. Talvez você foi condenado até por alguma coisa que você não fez. O Senhor está te dizendo o seguinte: Ele é a tua justiça, amém? Deixa Ele fazer as coisas do jeito dEle, limpa teu coração. Talvez existem pessoas aqui que passaram por abuso. Eu vou compartilhar algo que aconteceu comigo lá, que mexeu muito comigo. No primeiro dia, eu estava orando e eu comecei desse jeito. Falei: Senhor, o Senhor me usa tanto para entregar a palavra para as pessoas, levanta pessoas para falar comigo. E logo no primeiro dia ali, apareceu uma pessoa, e eu senti de entregar uma palavra para ela, fui lá e entreguei. No segundo dia eu estou lá: Senhor, eu estou aqui, levanta pessoas para falar comigo. E de repente eu olhei para uma pessoa que estava na minha frente, eu ainda não tinha falado com ele, nós estávamos 25, são alojamentos grandes, 21 pessoas em alojamentos grandes, era 21 homens no meu quarto, nós estávamos ali. E ele era grande, forte, mas eu não tinha ainda conversado com ele. E ele estava na minha frente, do lado tinha uma mulher. E o Espírito Santo falou assim para mim, ó: manda ele colocar a mão na barriga dela, que eu quero curar ela da esterilidade. Eu falei: Senhor, eu nem conheço essa mulher. E eu comecei a medir essa mulher, o tempo inteiro na hora do louvor, ali adorando e olhando para ela. E o Espírito Santo falando assim, ó: coloca a mão na barriga dela que eu preciso curar ela. E eu naquela reluta. Depois de uns 5 ou 7 minutos, eu escutei o Espírito Santo falando muito alto dentro de mim. Ele falou assim, ó: se você não falar, você vai perder a maior experiência da tua vida. Mas na hora, eu já fui do lado da pessoa, virei para ele e falei assim: é a tua esposa? Ele falou: é. Eu falei: coloca a mão na barriga dela. E ele colocou. E eu falei assim, ó: tudo que eu te falar, você repete para ela. E eu lembro que eu falei: o Senhor está tocando no teu ventre hoje, e Ele está te curando. Você era estéril, o Senhor está te curando o teu ventre espiritual. Ele já começou a chorar, ela começou a chorar também. E conforme eu ia entregando a profecia, ele gritava e chorava. Só que chegou num momento, e foi saindo muito, fluía muita coisa, e eu entregando ali, ele falando para ela, e ele chorando, e ela chorando também. Mas chegou num ponto que eu tive que parar, porque ele estava falando muito alto. E aí ele parou e abraçou ela, ele virou para mim e ele falou assim, ó: faz 4 anos que eu oro por isso, depois eu te conto. Eu falei: amém. Terminou o culto, nós estávamos depois do almoço, conversando, eu estava num quiosque lá, e ele veio com algo para poder me presentear, e falou assim, ó: eu preciso te honrar com alguma coisa, isso é o que eu tenho, eu quero te honrar com isso, pela palavra que você liberou sobre a minha vida. Eu falei: amém, mas eu preciso terminar de te entregar algo. Ele falou: o que foi? Eu falei assim, ó: a tua esposa foi abusada. E ele parou na minha frente, travou. Ele falou: como é que você sabe isso? Eu falei: eu não sei. Ela já te contou alguma coisa? Ele falou: não. Mas ele falou assim, ó: pastor, agora eu estou entendendo por que ela não deixa eu tocar em algumas partes do corpo dela. E eu falei assim, ó: o Senhor quer curar ela por completo. Vai lá, chega nela, faz ela se abrir, porque isso ela nunca falou para ninguém. E ele saiu. De noite ia começar uma vigília que começou às 7 horas da noite, foi até às 4 horas da manhã do outro dia. E nós estávamos ali, e eu fui orar por ela. Eu falei: eu posso orar por você? Ela falou: pode. E eu falei assim: o Senhor está tirando essa pedra hoje. Ela começou a chorar. Eu falei: você já contou para o teu marido? Ela fez assim. Eu nem tinha confirmado se era isso mesmo. Mas eu virei para ela e falei assim, ó: o Senhor está pedindo para você começar a pregar sobre isso, porque você não tinha para dar para as pessoas, mas o Senhor está derramando cura sobre você, para você entregar para essas pessoas. E ela começou a chorar, e ela virou para mim e ela falou: pastor, mas como é que eu faço isso? Eu falei: por quê? Ela virou para mim e falou assim, ó: porque a minha mãe ainda está viva, eu vou matar ela, quem abusou ela foi o próprio pai dela. E eu falei: ó, eu não sei, mas o Espírito Santo mandou você pregar. O Espírito Santo te entregou algo. E ela não conseguia engravidar porque ela tinha alguns problemas nas trompas. E eu falando não conseguia, querido, porque eu sei que Deus derramou algo sobre a vida dela.
Porque na hora que eu orei por ela, ela sentiu uma cólica na barriga e correu para o banheiro. E depois ele chegou no final da escola de profetas, ele virou para mim e ele falou assim: o ano que vem eu vou testemunhar algo para você. Ele é lá da igreja do Luiz Hermínio, lá em Santa Catarina. E eu sei que aquilo vai dar fruto, porque o Espírito Santo falou muito forte comigo. Eu sei que existem pessoas aqui que o Espírito Santo quer curar. E ele precisa que você se abra, que você exponha isso, coloque isso para fora, que você pregue sobre isso. Porque chegou um tempo de recompensa, Ele não esqueceu de você. É um tempo que o Senhor vai gerar cura e através de você vão fluir rios de águas vivas, amém? Talvez existem pessoas aqui que perderam pessoas e ainda você não se superou. Isso dói nessa aula. Eu falo que existem pessoas aqui, isso ainda dói, isso ainda machuca. Mas Deus está derramando cura sobre você hoje. Na hora do louvor, eu já fui até uma pessoa, porque o Espírito Santo me mostrou isso. E eu sei que Deus está derramando cura aqui hoje. Existem pessoas que precisam dessa cura. E Deus vai te usar daqui a pouco, Saulo, para derramar essa cura, amém? Porque quem recebeu tem autoridade para ministrar e dar, amém? Existem pessoas aqui que precisam ser curadas nessa noite. Deixa Deus ser a tua justiça, amém? Deus, Ele quer te curar. Sabe por que Ele precisa te curar? Porque você pode ficar a tua vida inteira olhando para você e se vendo como uma vítima do que fizeram para você, uma vítima de situações que te machucaram. Ou você pode deixar Deus te curar e as tuas cicatrizes servir de cura para outras pessoas que estão aí fora. Sabe o que acontece com uma igreja que é curada? As pessoas olham para você e falam assim: mas eu te conheci, você passou por situações muito difíceis na tua vida. E você vai mostrar a tua cicatriz para ela, vai falar assim: mas eu venci, eu prevaleci sobre essa dor, eu prevaleci sobre essa situação que estava me matando, e hoje eu tenho para derramar sobre a tua vida, amém? Deus está derramando cura sobre a tua vida hoje, porque está chegando um tempo de recompensa sobre ti, e esse tempo chegou, e a igreja precisa se despertar. Deus está derramando algo sobre a tua vida. Faz assim: eu recebo sobre a minha vida hoje tudo aquilo que o Senhor tem para mim, amém? É um tempo de recompensa. Talvez você olhe e pegue e fale assim: pastor, mas você não sabe o que eu passei. Eu fui perseguido por muitos anos e ainda sou até hoje. A pessoa pode te perseguir, pode te afrontar, pode te julgar, mas ela não pode ter o teu coração. Se você escolher entregar o teu coração na mão de Jesus e falar assim para Jesus: Jesus, limpa esse meu coração aqui, não deixa esses entulhos ficar aqui dentro, não deixa isso me machucar. Você quer ver um homem segundo o coração de Deus? Davi. Era Saul que olhava ele como uma ameaça. Por algumas vezes Saul foi entregue na mão de Davi. Ele poderia ter matado a Saul, mas ele não fez por temor, porque ele entendia que a justiça dele era Deus. Para de ficar carregando isso dentro de você. Tem pessoas que encontram com outras pessoas e ficam alimentando outras pessoas. Fizeram isso comigo, estão fazendo isso comigo, faz 20 anos e a pessoa ainda não superou. Para, Deus está te chamando hoje. Sabe por quê? Era Saul que estava no trono, mas a autoridade estava em Davi. Era Herodes que estava no trono, mas a autoridade estava em Jesus. Era Acabe e Jezabel que estava no trono, mas a autoridade estava em Elias. Era o faraó que estava lá no trono, mas a autoridade estava em Moisés. E Deus está procurando homens e mulheres de coração puros, que falam assim: Senhor, eis-me aqui, me usa. E eu não quero ficar mais entregue diante dessas situações. Eu quero te servir com todo o meu coração. Existem pessoas aí que estão perecendo, enquanto nós estamos lutando um contra os outros aqui dentro. Existem pessoas aí que precisam de um abraço,
precisam de uma palavra, precisam de uma visita, e nós estamos aqui lutando um com o outro. Basta, amém? Existe um tempo de Deus sobre a tua vida, e esse tempo chegou, é um tempo de recompensa. Ele quer te usar, e Ele está procurando homens e mulheres que têm um coração disposto a servir Ele de todo o coração, e falou: eis-me aqui, Senhor, me usa. Chegou o tempo para a tua vida, amém? 2 Samuel 9, eu não vou ler, para a gente economizar no tempo aqui, mas Davi, ele olha e fala assim, ele manda chamar Ziba, e ele fala assim, ó: existe alguém da casa de Saul, ainda que eu possa ajudar? Porque ele tinha aqui uma aliança com Jonatas, por tudo que Jonatas fez com ele. Jonatas era aquele irmão leal que estava do lado, o próprio pai perseguindo a Davi, e ele dando escape, sendo usado por Deus. E Davi nesse tempo ele olha e fala assim, ó: eu tenho uma aliança, assim como Deus tem uma aliança com você, amém? Ele fala assim, ó: existe alguém que eu possa ajudar? E ele fala assim: existe um sim, que é aleijado dos seus pés. Ele chama Mefibosete, está lá em Lodebar, um lugar esquecido, onde havia só pessoas doentes. O significado de Lodebar é lugar de esquecimento e dor. Pessoas assim se atraem. Ele estava lá, e ele fala assim, ó: manda chamar ele, porque chegou o tempo de recompensa sobre a vida dele. Chegou um tempo, eu tenho uma aliança. O rei tem uma aliança contigo, amém? Existe uma aliança contigo, e o rei não se esqueceu de você. E ele manda chamar Mefibosete. Ele fala assim, ó: a partir de hoje, você vai sentar na minha mesa. E sentar na mesa do rei e comer com ele era a maior honra que uma pessoa poderia ter. E ele fala assim, ó: eu vou restituir tudo aquilo que era dos seus pais. Eu estou restituindo para você. E essa restituição chegou sobre a tua vida, amém? Chegou esse tempo sobre a tua vida hoje, e o Senhor está te convidando hoje. O Senhor está te chamando à mesa. O Senhor está te chamando para sentar à mesa com Ele hoje. É um tempo de recompensa sobre a tua vida. E o meu apelo que eu tenho para você: o Senhor está te chamando a sentar na mesa com Ele hoje. Existe um banquete preparado para a igreja. Queridos, espere algo. Foi pregado isso lá. Existiam homens, pastores que vieram da Argentina, do Peru, de Londres, da Itália. Existiam uns pastores aqui do Brasil que falaram assim, que existe um tempo muito difícil chegando. Só que a igreja, ela habita nas regiões celestiais, amém? O mundo pode estar pegando fogo lá fora, mas a igreja está guardada debaixo da proteção do Senhor, amém? E você precisa entender que existe uma mesa preparada para você, porque você pode estar, independente do lugar que você estiver, a bênção que está sobre você vai fazer você prosperar. Independente do tempo que esteja acontecendo, você vai estar na mesa do Senhor. Existe um banquete para a igreja do Senhor. Existe o tempo de recompensa. Existe dentro de ti uma fonte que vai jorrar rios de água vivas. O Senhor precisa te dar desse banquete. O Senhor precisa te curar, sabe por quê? Para que você possa fluir nesses dias. As pessoas vão olhar para a igreja e vão falar: como é que pode? Isso tudo está acontecendo aí fora, e a igreja está feliz, está alegre, porque nós não precisamos de governo de homens, mas o nosso governo é Jesus Cristo, amém? Talvez você olhe e pegue e fale assim: por que está acontecendo tudo isso? Eu acho que Deus está ferindo o nosso orgulho. Deus está fazendo isso conosco, para você entender
que você precisa é olhar para o céu e entender que o nosso governo é celestial. Deus que governa a tua casa, a tua família, e Ele tem algo para derramar sobre a tua vida. As portas do inferno não prevalecerão contra você, porque você é a igreja do Senhor, amém? Eu queria que você ficasse de pé.